Guilherme, muito bom dia! Nós estamos aqui diretamente de uma entrevista muito bacana aqui na Germânica e vou te falar uma coisa, hein? Vamos falar de muita coisa bacana, de carros exclusivos, afinal de contas, Volkswagen, meu amigo, minha amiga, é na Germânica, não tem pra ninguém, todos os caminhos levam você para confiabilidade, com segurança e, claro, a melhor compra do seu carro. E para isso nós estamos aqui com o grande Haroldo. Muito bom dia, Haroldo, tudo bem? Tudo bem, desejo um excelente dia a todos os que estão nos acompanhando e queria agradecer esse bate-papo aqui com vocês. Muito bom. É sempre bom a gente falar sobre carros, né, que é um assunto muito bacana, até porque, Haroldo, hoje, aproximadamente aí entre 70% e 80% de ouvintes de rádios, né, estão nos carros, né, estão aí nas rodovias, e nada melhor do que você, nosso ouvinte aí que está dirigindo, dirigir com conforto, com qualidade. E para isso, nós estamos aqui com o Haroldo da Germânica, que vai trazer pra gente todas essas coisas bacanas sobre carros, né? E muito obrigado por estar aqui conosco, Haroldo. E já fica aí o convite para as próximas entrevistas, para a gente fazer sempre esse bate-papo bem legal com os ouvintes aqui da Transamérica. Para a gente começar, Haroldo, eu queria saber como você avalia aí o desempenho da concessionária Volkswagen, aqui da Germânica Volkswagen, aqui em Campinas, durante aí esses últimos anos, né? Considerando aí as mudanças no mercado de veículos que tá acontecendo muitas mudanças, não é isso? Exato, eu acho que fruto dessas mudanças, o desempenho não só da Germânica Volkswagen em Campinas, mas de uma forma geral do segmento das concessionárias e do setor automotivo foi bastante resiliente. Porque quando eu falo resiliente, eu estou dizendo o seguinte: a gente teve basicamente no ano de 2024 uma ligeira estabilidade nas vendas de veículos novos, basicamente aí um crescimento de 1,4% em 2024 versus 2023 na região metropolitana de Campinas. Ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento da penetração dos veículos seminovos. E apesar disso, de um cenário desafiador, de taxa de juros em alta, o que a gente percebeu? O mix de produtos favoreceu, em especial a Germânica, com destaque para dois veículos, seja o Polo Track e a T-Cross, com uma performance acima da média no segmento de entrada e SUVs compactos. Esses carros, inclusive, é o que a gente mais vê. O Polo, sempre quando eu viajo, eu faço questão de ter um Polo alugado ou então um T-Cross, porque são carros que respondem muito rápido, são carros confiáveis, seguros. O T-Cross para a família, meu amigo, minha amiga, não tem igual. Agora, Haroldo, quais são as principais tendências, na sua opinião, do mercado automotivo, né, que você acredita estaria impactando mais aí no mercado aqui de Campinas? Eu destacaria 4 grandes tendências. Uma delas, a própria Germânica faz parte delas, inclusive com a nossa loja recém-inaugurada ali na Norte e Sul, a Omoda J. Mas o primeiro grande impacto, o que eu quero dizer? É o avanço das montadoras chinesas. Nós estamos vendo, em termos de impacto e de tendência, esse avanço das montadoras chinesas, seja a BYD, a GWM, a Omoda J, com produtos bem equipados, alta tecnologia e preços competitivos. Essa, eu diria que é uma grande tendência e que está acontecendo. Do outro lado, uma segunda grande tendência é a digitalização do processo de compra. Nós estamos no mundo digital e o que é mais interessante, hoje, cerca de 35% dos leads eles já são gerados por canais online. Então veja, mesmo um carro, basicamente 35% desses leads eles são gerados por canais online. Terceira grande tendência que impacta o nosso mercado é o crescimento do segmento dos SUVs e também dos eletrificados. Ou seja, nós estamos vendo uma queda, se assim eu posso dizer, dos famosos sedãs e dos hatches médios, ou seja, um crescimento muito forte do segmento de SUVs e dos eletrificados. E por último, uma alta seletividade do consumidor, ou seja, o consumidor ele está pressionando as condições comerciais e exigindo cada vez mais uma customização da sua jornada de compra. Isso é verdade, a customização está sendo aí muito requisitada. Você falou também no digital, eu lembrei do painel do T-Cross, aquele Highline
totalmente digital, é um painel imersivo, né? E muito bacana, que traz aí uma experiência para você que dirige assim, muito legal. Eu adoro o painel do T-Cross, é incrível. Agora eu queria saber de uma coisa. Você falou também sobre os carros eletrificados, né? Como que a concessionária está se adaptando aí ao crescimento dessa demanda, né? Por carros eletrificados ou híbridos, que a galera está cada vez pedindo mais, né? Como é que está isso? Vamos colocar primeiro o nosso olhar aqui sobre Volkswagen, um olhar sobre germânica. Eu diria que a Volkswagen ela ainda está em fase de transição, em especial com algumas frentes. Primeiro, a gente está vendo a importação do ID.4 e também do ID.Buzz, são dois veículos ainda em fase piloto, com campanhas de posicionamento em grandes centros, tais como Campinas. A gente também está, em especial Volkswagen, realizando parcerias com eletropostos locais e até mesmo instalação de carregadores nas nossas concessionárias. Estamos também trabalhando com uma equipe técnica e comercial sendo treinada para atendimento e manutenção de veículos eletrificados, é o famoso projeto Volkswagen E-Tech. E mais do que isso, é uma estratégia de entrada escalonada. Por quê? Porque no próprio Brasil nós tivemos a aprovação de algumas políticas públicas, por exemplo, o programa Mover Mobilidade Verde. Então, indiretamente, a própria Volkswagen, como toda montadora alemã, ela também cria uma estratégia mais escalonada, aguardando políticas de incentivos que também sejam mais claras. Isso é muito bacana, que traz mais segurança para o consumidor, né? Agora, Haroldo, me diz uma coisa, você como diretor administrativo e também financeiro da Germânica, quais são as estratégias, né, que a Volkswagen está implantando para enfrentar os desafios econômicos, né, tais como inflação, variação cambial que afeta diretamente, né, o setor automotivo? Como vocês estão trabalhando com isso? Bom, cada vez mais o nosso objetivo, e nós sabemos que num cenário de taxa de juros alto, estoque significa capital de giro parado, ou seja, nós estamos cada vez mais focando aqui do nosso lado em estoques enxutos, numa rotatividade maior dos nossos veículos, ou seja, buscando um ganho de giro, ao mesmo tempo, do nosso lado Germânica, buscando a captação e financiamento também com taxas de juros menores e menos pressionadas, em alguns casos até buscando renegociação de contratos com fornecedores e evitando alguns repasses por conta da inflação. E do outro lado, pensando no caso do consumidor, até mesmo buscando modelos até de venda com recompra garantida, né? O famoso buyback, o que acaba para o consumidor também reduzindo o risco de depreciação do seu carro. Mas enfim, é um cenário bastante desafiador, um cenário onde a inflação e a taxa de juros e a taxa de câmbio num setor como o varejo acabam pressionando ainda mais o nosso setor. Isso é muito, tem que ser muito bem pensado, né? Agora me diz uma coisa, de que forma a concessionária está utilizando aí as tecnologias digitais? Você falou que tem uma grande porcentagem de leads que já vem pelos canais digitais, né? E como vocês estão fazendo para aprimorar mais ainda essa experiência do cliente e aumentar ainda mais a eficiência operacional da Germânica? Eu acho que o que está no dia a dia é, por exemplo, o WhatsApp, ou seja, cada vez mais a gente buscando soluções como atendimento híbrido via WhatsApp, ou os famosos chatbot da vida, ou até mesmo videochamada com os vendedores, ou seja, isso aproxima. Então a gente acaba fazendo adoções como essa, ou até mesmo de plataformas de agendamento online de serviços. Ou seja, você hoje consegue entrar pelo site e fazer já o seu agendamento online, e até mesmo a implantação hoje de sistemas e CRMs integrados com ferramentas de inteligência artificial, buscando justamente isso, trazer agilidade e proximidade do nosso cliente, tudo isso atrelado com tecnologia. Isso é bem bacana, que aí traz mais confiabilidade para a gente, né? Continuando nosso papo aqui, o grande Haroldo, queria saber como que você vê aí agora a concorrência do mercado, né? Que todos nós temos concorrência, seja em qualquer setor, tem concorrência, né? Como você vê o mercado do concorrente
aqui em Campinas, especialmente aí com o surgimento de novas montadoras, novos modelos aí. A gente sabe que a Volkswagen é uma empresa completamente maravilhosa, né? E como você tem visto esse cenário hoje aqui em Campinas? Bom, acho que o primeiro ponto que eu traria é a concorrência em Campinas. Ele está ligado justamente àquele ponto que eu mencionei das tendências, ou seja, nós temos hoje uma forte entrada de montadoras chinesas com propostas agressivas, tanto de preço quanto de tecnologia. Essa é um ponto muito forte. Um segundo ponto que eu traria é o mercado de seminovos, que ele está sendo intensamente disputado por plataformas digitais e multimarcas. Então a gente tem do lado dos novos as montadoras chinesas, do outro lado a gente tem os seminovos aí em plataformas digitais e multimarcas. Agora vamos olhar para a Volkswagen. Apesar desse cenário desafiador, a Volkswagen ela ainda mantém uma presença sólida. Afinal, a gente tem de um lado para o consumidor uma confiança na marca, uma rede de pós-venda e uma revenda muito bem estruturada. Então, são pontos aí muito importantes para que o consumidor possa atrelar, apesar desses desafios e desse cenário de concorrência bastante intensivo que a gente acaba recebendo hoje no mercado. Bom, falando de concorrência, quando a gente fala de Volkswagen, a gente fala de confiabilidade, né? Uma empresa aí que tem anos de mercado. Então, a gente basta aí pegar alguma rodovia, qualquer rua aqui de Campinas e nossa região, que nós vamos ver aí uma quantidade enorme de Polo, vamos ver uma quantidade enorme. O Gol foi por anos aí o carro mais vendido do Brasil, né, Haroldo? Então nós temos aí essa confiabilidade da Volkswagen que traz aí muita segurança para todos os nossos consumidores, né? Agora trazendo mais para nossa área aqui, quais iniciativas sustentáveis, né, a concessionária está adotando para alinhar aí as expectativas dos consumidores às regulamentações ambientais também, que isso está mudando também, né? Essa é uma pergunta excelente, porque nós estamos passando, eu diria que por uma avalanche da discussão do conceito de ESG, onde a sustentabilidade é uma palavra não só fundamental do ponto de vista de pilar estratégico, mas de ações que nós estamos fazendo no dia a dia dentro das nossas empresas. Então, quando nós olhamos para o nosso case Germânica, nós temos seja a instalação até de painéis solares nas nossas unidades. Aqui é um objetivo de meta de até autossuficiência energética parcial em algumas unidades. Do outro lado, nós temos também em algumas unidades a gestão de resíduos que é padronizada conforme a própria ISO 14001, isso tudo em parceria para reuso de água e descarte ecológico das peças, bem como campanhas educativas junto aos nossos clientes sobre condução econômica, manutenção preventiva. E do outro lado, eu posso até aqui falar o nosso caso do programa Carbon Free Volkswagen, ou seja, compensando emissões de testes e entregas técnicas. Ou seja, veja que nós estamos falando justamente de um conceito de sustentabilidade que não está ligado apenas à questão do carro elétrico. Veja que nós falamos de várias outras questões aqui agora, seja painéis solares nas nossas lojas, seja a questão do Carbon Free Volkswagen, a gestão de resíduos e até mesmo campanhas educacionais junto aos nossos clientes. Isso é muito bacana, que instiga aí todos nós consumidores, né, a ter mais consciência. Agora, Haroldo, tem mudado bastante, né, o perfil dos consumidores, não só aqui em Campinas, mas acredito que em todo o Brasil tem uma tendência de mudança aí, principalmente nesses últimos anos. Queria saber como isso impacta as estratégias de marketing da concessionária de vocês aqui, da Germânica aqui de Campinas. Como isso tem impactado e como vocês têm agido com isso? O que é interessante e chama atenção é que nós temos atualmente um consumidor mais racional e muito mais informado. Ou seja, ele está a todo momento, assim como agora, se deslocando para o trabalho, buscando o filho na escola, ele está ouvindo essa entrevista, indiretamente ele já está pensando na proposta que recebeu, ele consegue comparar as propostas pelas diferentes marcas e canais. Então, essa é a primeira grande mudança de um consumidor mais antenado, mais informado, mais racional. A segunda questão de perfil, de mudança de perfil,
E o que chama a atenção é que muitas vezes, se você me perguntar, e se nós nos perguntarmos, talvez nós somos de uma geração onde para nós patrimônio estava no ativo fixo, né? Ou seja, na propriedade do carro. Um exemplo que quero trazer aqui agora, para as novas gerações, não significa ter a propriedade, mas ter a posse do carro. Ou seja, nós estamos vendo, por exemplo, o crescimento de clientes por assinatura, de clientes por locação. Então, eu queria chamar a atenção de que a gente começa a ter essa mudança, inclusive germânica. Se você quiser ter o seu carro por assinatura, não deixe de visitar uma das nossas lojas, porque a gente está vendo também essa outra mudança, ou seja, da maior presença de clientes por assinatura, por locação e até mesmo pessoas jurídicas. Do outro lado, uma outra mudança importante é uma demanda por experiência e conveniência, ou seja, isso exige. Se você entrar hoje no nosso showroom, você vai ver que é um showroom totalmente já adaptado ao que a gente chama que é um misto do físico com o digital. Então, do nosso lado, o nosso time de marketing aqui, liderado pelo nosso gerente de marketing, o Diego, tem trabalhado cada vez mais com campanhas personalizadas por perfil, por mídia programática, justamente pensando nos diferentes segmentos e comportamentos do consumidor atualmente. Isso é muito importante, né, para todos nós, que a gente já ficar aí antenado em todas essas mudanças. Agora, Haroldo, quais são os principais desafios, né, principalmente para você na gestão financeira da concessionária germânica, né, especialmente em relação, como você falou anteriormente também, né, estoque, né, não adianta mais ter um grande estoque de veículos, né, mas como gerir toda essa parte financeira de uma concessionária, especialmente em relação aos estoques e à oferta de veículos? Primeiro ponto que nós precisamos entender que dentro da gestão financeira, num cenário de taxa de juros elevado, o maior desafio para qualquer empresa é gestão da despesa financeira e a pressão que o capital de giro exerce na sua atividade. Então, isso é hoje o principal desafio, né? A pressão do capital de giro. Do outro lado, a gente enfrenta, à medida que nós temos inflação, isso leva alta dos nossos custos fixos de operação e até mesmo pressionando as nossas margens. Tudo isso nos obriga a buscar eficiência operacional, a uma revisão contínua das oportunidades e ganhos internos que nós temos, justamente para que a gente possa levar para o consumidor ainda uma experiência totalmente antenada com o que está acontecendo no mercado e sem que isso impacte do seu lado o seu bolso, mas mostrando que do lado de cá é um desafio bastante forte, seja do ponto de vista financeiro ou também de elevação de custos, que de fato não impacta apenas a empresa, mas nós todos como consumidores estamos enfrentando este desafio atualmente. É um grande desafio realmente que vocês têm aí trabalhado com maestria, né? Agora, Haroldo, continuando aqui com a nossa conversa, como que você consegue aí, não sei se você consegue dar um spoiler, então ver algum projeto para o futuro da Germânica aqui em Campinas nos próximos 4 ou 5 anos, levando em conta aí essas tendências de mobilidade, também de inovação no setor automotivo. O que vem por aí? Bom, pensando em Campinas, pensando justamente na região de Campinas como um todo, essa é uma praça extremamente estratégica para a Germânica e para o Grupo Germânica, mesmo com a concorrência cada vez mais agressiva e dinâmica, ou seja, é um grupo que faz em Campinas e tem em Campinas a sua praça, se não uma das principais, mas a praça mais estratégica do grupo. Segundo ponto, a Volkswagen ela tem um enorme potencial de manter a sua liderança no segmento de entrada e avançar em SUVs híbridos. Então nós percebemos que a gente, além de ter Campinas como uma praça estratégica, a Volkswagen totalmente antenada em preservar a excelência operacional e do outro lado, para os próximos anos, certamente caminhando com o modelo de híbridos e em especial até mesmo olhando para o papel do etanol nessa questão. E além disso, o que eu olharia daqui para frente é uma maior integração com as plataformas de mobilidade, assinatura
e serviços financeiros, ou seja, você não vai lá apenas comprar um carro, você vai pensar na sua jornada conosco, que começa desde eventualmente de um financiamento ou de uma assinatura e além disso das plataformas de mobilidade. Então a gente acredita em todo este movimento somado com o crescimento gradual dos veículos eletrificados. A gente tem aí, já está verificando um salto relevante a partir de 2025 e tudo isso somado com a digitalização do nosso cliente, ou seja, nós vamos ver cada vez mais as lojas começando a se tornarem mais enxutas e um foco cada vez mais em relacionamento e no pós-venda. Certamente esse vai ser o caminho que o setor vai seguir pelos próximos anos, mas quero destacar que Campinas é uma praça estratégica para a Germânica e quero de antemão agradecer todos aqueles que são nossos clientes e deixar até de antemão um convite para que vocês possam visitar, passar por uma loja. Aliás, agora de 15 a 31 de maio está acontecendo um feirão de fábrica da Volkswagen com ação exclusiva da montadora com condições imperdíveis. Então, se você está me ouvindo aqui agora nessa entrevista, também fica o meu convite para que você passe por uma loja germânica e verifique as condições imperdíveis deste feirão de fábrica que nós temos aqui do dia 15 até o dia 31 de maio. Tenho certeza que será um grande feirão, né? Está sendo um grande feirão e que muita gente vai aproveitar. Agora, onde a gente encontra a Germânica aqui em Campinas? Daí alguns endereços para que a população consiga ir. Tem a pessoa que está vindo agora, não vai desviar do teu trabalho e ir direto, porque agora ainda está abrindo. Mas assim, as pessoas que querem ir, ficaram empolgados aí para você trocar o seu carro, porque meu amigo, minha amiga, com a Germânica, você viu aí durante toda a entrevista, você vai ter aí um relacionamento duradouro, um relacionamento de confiabilidade, de segurança e, claro, de muita praticidade, como o Haroldo estava falando aqui, né? Quais são os endereços que a gente pode encontrar a Germânica aqui em Campinas, Haroldo? Eu quero indicar para vocês inicialmente a nossa loja Germânica Volkswagen Amoreiras. Como o próprio nome diz, ele fica ali na Avenida das Amoreiras, número 705, no Parque Itália. Eu queria que vocês também passassem por ali, é uma loja grande, bastante ampla, para que vocês possam compartilhar e estarem ali conosco. Além disso, eu também quero que vocês possam acessar o nosso site para considerar outras lojas. E, além disso, deixar aqui mais uma loja de indicação, a nossa loja do Cambuí, que fica justamente na Avenida Orocimbo Maia 2223, ali no Cambuí, em Campinas. Mas mais do que isso, deixar também o nosso site para que você possa entrar em contato, germanicaveículos.com.br. Lá você vai encontrar o endereço de todas as nossas lojas. E mais do que isso, passe para visitar, para bater um papo, conhecer e entender um pouco desse portfólio de produtos e um pouco dessa experiência que a gente pode compartilhar com vocês. Então fica aí o site para você, germanicaveículos.com.br, para você acessar e entrar nesse mundo maravilhoso, o mundo da Volkswagen. Agora, Haroldo, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, dos planos, né? Os planos que a Germânica tem. Tem carro por assinatura, tem aí a venda de veículos, tem aluguel. Como funciona todo esse leque de produtos que vocês conseguem oferecer a nossos clientes? Bom, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de reforçar aqui é que a gente está tendo hoje uma mudança, né? Ou seja, é o que eu mencionei, às vezes a gente tem aquela geração onde o interesse estava na propriedade. E a gente está vendo agora que o interesse está na posse. Ou seja, quando eu olho para um contrato de assinatura, como que a gente está oferecendo, liderado pelo meu colega gerente da área, Orlando, basicamente você faz um contrato por assinatura, vai depender das condições comerciais, geralmente aí de 12 ou 36 meses. Todos esses detalhes, por favor, procurar um vendedor para que possa lhe orientar, onde você paga um valor fixo mensal para usar um carro 0 km com todos os custos embutidos, é claro, exceto combustível e multa, senão pode parecer aí um valor super interessante. Mas aqui o grande público-alvo, pessoal, é uma pessoa física que busca conveniência, uma possibilidade de trocar de carro
uma velocidade muito ampla. E além disso, as questões de aluguel, atualmente a Germânica tem uma locadora, mas atualmente hoje essa locadora é muito mais voltada para frotas corporativas e até mesmo atendendo algumas entidades da própria região de Campinas e que são clientes também da Germânica. Mas eu gostaria muito de enfatizar que a gente tem essas possibilidades, onde quando a gente olha para uma compra de um veículo, eu preciso dar uma entrada, por exemplo. No caso de uma assinatura, não, eu não preciso dar uma entrada. E pelo contrário, eu vou pagar ali uma mensalidade fixa. Então, a grande provocação que eu traria, e a gente tem observado, é que os planos de assinatura eles têm crescido muito forte nos últimos anos, tem sido inclusive impulsionado pelas montadoras e pelas próprias fintechs. Ou seja, a gente tem visto uma redução do uso do carro como um bem patrimonial e aumentando o conceito que nós chamamos de Car as a Service, ou seja, do carro como um serviço e que está mudando o mercado. Então, mais do que as mudanças relacionadas à eletrificação ou outros conceitos, nós estamos vendo aqui também uma mudança de modelo de negócio. E isso é bacana, que o consumidor sempre vai ter um carro novo lá à sua disposição, né? Sempre está lá, como você falou, combustível e multa não tem jeito, meu amigo, você tem que arcar com isso. Agora, troca de pneu, troca de óleo, a manutenção, deixa por conta da Germânica, que ela consegue aí dar um trato no carro e deixar ele sempre prontinho para você rodar à vontade, não é isso, Haroldo? Fica tudo isso bacana. Mesmo. Muito obrigado, quero agradecer muito a sua presença por aqui. Teve outros pontos que a gente não conseguiu falar aqui por conta do tempo, mas já fica aqui aberto o convite para uma próxima entrevista, a gente falar mais de carros, vamos falar agora de modelos, falar da comodidade dos carros que tem e muitos outros assuntos que tem relacionado ao carro, para você que está nos ouvindo aí, andar mais tranquilo no Volkswagen da Germânica Veículos, não é isso, Haroldo? Exatamente. Fica aqui o meu agradecimento por esse bate-papo. Foi um prazer enorme você que está nos acompanhando. E tenha uma certeza, os próximos anos eles vão ter mudanças significativas na indústria automobilística e a Volkswagen ela já vem se posicionando para encará-las. Em Campinas é um mercado extremamente avançado e a gente consegue entender que cada vez mais a Volkswagen vai se consolidar nas novas tecnologias e Campinas vai ser palco de todas essas tecnologias de mobilidade e inovação. E conto justamente com vocês, para que passem em uma das nossas lojas, visitem os nossos sites, consultem os nossos vendedores, estaremos inteiramente à disposição. E foi uma excelente oportunidade estar aqui com vocês para esse bate-papo. Muito obrigado, grande Haroldo. Vamos ficando por aqui nessa entrevista. Guilherme, é contigo e a gente volta numa outra oportunidade. Muito obrigado, Haroldo. Tchau, tchau. Valeu, Daniel Lobinha. Comigo, por enquanto.